Isto feito, passamos ao pequeno expediente. Havendo um requerimento nesta Casa para uso da tribuna livre, de autoria dos senhores Luiz Rogério de Oliveira, Cristiano Florencio e Vandré Bassi Cavalheiro, essa presidência autorizou para uso de hoje, tem 10 minutos, um dos 3 autores do requerimento. Marca o tempo. O senhor é? Rogério. Boa noite, pessoal. Bom, estamos aqui, mais uma vez, na tribuna livre desta Casa, para solicitarmos aos senhores vereadores que corrijam um erro grave e para que desfaçam uma injustiça inaceitável que cometeram contra a população de Itapira. Trata-se do aumento salarial que os senhores vereadores concederam a si próprios, sem consultar a população. Lembrando que os senhores são ética e legalmente os representantes políticos desta população. Na prática, os defensores do interesse público. Vale lembrar também que cada cidadão itapirense é um contribuinte, ou seja, pagamos nossos impostos com o nosso suor para que os senhores recebam todos os meses os seus salários. E convenhamos, concederem a si próprios um aumento salarial, tal como fizeram, não é representar o interesse do público, mas sim o interesse particular de cada um dos senhores. Sobretudo quando há uma repulsa na maioria da população pela atitude que tiveram. Isso é profundamente lamentável. E é por isso que o povo de Itapira, contrariado nos seus interesses pelos senhores vereadores, está aqui, representado nessa tribuna mais uma vez, com a intenção de reverter esse absurdo. Lembremos aos senhores vereadores que a maioria do povo de Itapira, que pagam os seus salários, vivem com muito menos do que os senhores recebem. E mesmo assim, são desrespeitados nos seus direitos básicos, que deveriam ser garantidos pelo poder público. Na saúde, por exemplo, o atendimento é precário, as filas de espera são enormes e as dificuldades para se agendar um exame são muitas. Duvido que algum dos senhores vereadores sinta na pele essa realidade, já que com o salário que ganham e com a posição social que ocupam na cidade, desfrutam certamente de dinheiro e bons planos de saúde para tratar de seus problemas. E é por isso que o aumento salarial dos vereadores não se justifica do ponto de vista do interesse público. Como aceitar que os vereadores de Itapira, que já ganham muito, tenham um reajuste, se falta verba para a população ter uma assistência médica decente? Isto não é justo, isto não é honesto com o povo itapirense. Sobretudo com os que mais necessitam dos serviços públicos. Em outras palavras, esse aumento mostra o quanto os interesses da população e dos senhores vereadores são diferentes e divergentes. Assim sendo, a iniciativa corporativista dos senhores de aumentarem os seus próprios salários, mesmo conscientes do repúdio da população a essa decisão, só pode ser interpretada como desprezo, desrespeito e pouco caso da vontade popular. Sobretudo daqueles que votaram nos senhores na última eleição, os quais certamente não votarão mais, se os senhores insistirem nessa injustiça contra o povo itapirense. Lamentavelmente, entre os vereadores que defenderam com unhas e dentes o próprio aumento salarial, estão munhosistas e belinistas. Assim sendo, não podemos, até este momento, absolver nenhum dos lados que compõem o quadro político itapirense. Ambos estão comprometidos com esse projeto de lei imoral, já que a população de Itapira ganha, em média, 6 vezes menos que os senhores. Em suma, munhosistas e belinistas não estão do lado da população itapirense, mas sim do lado dos seus próprios interesses. Reiteramos mais uma vez que condenamos totalmente qualquer uso eleitoral desse debate que estamos travando. Nossa intenção era exatamente dar voz e vez ao povo de Itapira, insatisfeito com esse aumento injustificável. Demonstrar que há uma parcela do povo que é consciente, que não aceita qualquer tipo de imposição por parte de seus representantes,
e que rejeita prontamente o uso do poder que privilegie os interesses privados em detrimento dos interesses públicos. Neste sentido, queremos ir mais longe na reflexão desenvolvida na primeira vez que estivemos aqui. Naquela oportunidade, destacávamos o aspecto moral deste aumento de salário. Entendíamos e compreendíamos as razões legais daquele aumento, mas fazíamos coro com a população e com alguns órgãos da imprensa e destacávamos a imoralidade do aumento. Devemos dizer que ainda não tínhamos atingido uma radicalidade maior no nosso questionamento, pois o argumento foi utilizado sem grandes dificuldades por pessoas que possuem visões políticas bastante diferentes, até contraditórias. O grande problema do aumento salarial não é a sua legalidade, mas também não se trata simplesmente de um problema moral. Ele também é político. Na verdade, na medida em que revela o posicionamento individualista antirrepublicano dos nossos vereadores. A defesa deste aumento injusto mostra o distanciamento da classe política itapirense em relação ao povo, do qual os senhores se dizem representantes. Autorizar o aumento salarial para mais de R$ 6.400, enquanto os trabalhadores comuns desta cidade ganham em torno de R$ 1.100 por mês, é consolidar o abismo social entre os grupos diferenciados, que têm a mesma terra como lugar comum. No fundo, a escolha política dos vereadores de colocarem seus próprios interesses acima dos interesses da população demonstra que, de fato, os senhores pertencem a uma casta superior na cidade, ao lado dos ricos e poderosos, das classes dominantes do papel, da cana, dos laboratórios. E cada vez mais distantes dos pobres e trabalhadores, que labutam cotidianamente para conseguir um mínimo de sobrevivência decente e ainda por cima pagarem o salário de vocês. É triste conversar com pessoas nas ruas que assinaram o projeto e que diziam ganhar 600 ou 800 reais de salário. Certamente, essas pessoas não podem se dar ao luxo de terem empregados domésticos, como muitos dos senhores possuem, e muito menos pagar uma faculdade para seus filhos, sobre o qual justificam a necessidade do aumento. É importante ressaltar que os senhores vereadores não são seres humanos diferenciados, tampouco especiais, que justifiquem privilégio dos cofres públicos. Todavia, ainda não dissemos o mais grave. Senhores vereadores, entendemos que o trabalho do legislador nunca pode se desvincular do povo que o elegeu. Então, por que não consultar a população sobre esse aumento salarial? Saber o que ela realmente acha disso. Os senhores verificarão que a esmagadora maioria é contrária a ele. Constatamos também, durante a campanha pelas assinaturas, várias pessoas desanimadas com a política, dizendo que todos os políticos são farinha do mesmo saco, que todos são irremediavelmente corruptos. Percebam, senhores vereadores, o mal que este aumento pode significar à imagem de vocês e da política. Na verdade, ainda há tempo dos senhores recuperarem a moral perdida. Assim sendo, atendam ao apelo da imensa maioria da população itapirense. Aprovem o projeto de lei de iniciativa popular que impede o aumento de salário dos senhores. Não aprová-lo nos dará o direito de divulgar que a Câmara Municipal não é uma instituição que representa o interesse do povo, e sim um escritório de defesa de interesses de grupos privilegiados. Que a voz do interesse público fale alto aos seus ouvidos e que se faça a justiça. Só para terminar, a gente gostaria que o nosso projeto fosse tratado com a mesma brevidade com que foi tratado o aumento salarial. Ou seja, que seja aprovado hoje, do mesmo jeito que foi feito com o aumento. E também reiterar que o regimento, a lei orgânica dessa cidade, ela é um pouco arcaica no que se refere a solicitar títulos de eleitores para poder se apresentar um projeto de lei. Certamente, se não tivesse esse empecilho, nós estaríamos aqui hoje com mais de 15 mil assinaturas. Muito obrigado. Isto feito, continuamos no pequeno expediente. Está com a palavra o vereador Luiz Henrique Ferrarini. Quanto tem inscrito? 3. 3, quem? Eu acho que o Kleber e o Ferrarini é o Kleber e eu. Senhor
Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, funcionários dessa casa, imprensa escrita e falada, internautas, público que nos honra com sua presença, muito boa noite. Eu subo essa tribuna, presidente, para esclarecer algumas indicações que eu fiz aqui. O pessoal do Barão, em especial o Edno, que sempre está nos reivindicando, estão com problema em alguns bueiros lá e eu estou fazendo uma indicação para a prefeitura tomar providência. E também tem um problema também na rua, que está com problema no asfalto lá, então estou fazendo essa indicação aqui para a prefeitura tomar conhecimento e agilizar esse problema lá do bairro rural de Barão Ataliba Nogueira, ao qual, em breve, através de um pedido do coronel Edson Ferrarini, deputado estadual, que atendeu o nosso pedido, vai liberar R$150 mil para a gente fazer uma cobertura na quadra de Barão Ataliba Nogueira, que vai ajudar